maravilhada, que eu nunca tinha vindo aqui, pelo menos eu não lembro, né, pastor? Eu acho que eu nunca tinha vindo aqui. E eu fico assim, gente, que coisa linda, tremendo isso daqui. Realmente o pastor Ralph e a pastora Lisa, e claro, com certeza aqui junto, agora que esses pastores abençoados, pastor Márcia, pastora Sônia, eles, no coração deles, com certeza, eu creio que isso daqui no futuro será até pequeno para vocês, amém, queridos? Amém, amém. Eu gosto de ouvir assim um amém, porque o amém quer dizer assim seja. Eu lembro que lá em Manaus nós estávamos, eu posso dizer, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, quinta cadeira para cá, né? Deixa essa fileira aqui também. Eu lembro que o Francisco e eu falávamos assim, olha, queridos, eu já estou vendo milhares. Aí cada um olhava assim para o outro, mas aonde? Que só tem 60 pessoas, 50 pessoas. Que pastor, parece que está meio doido. Mas, querida, é essas doideiras que Deus gosta, amém? Porque se chama fé. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Preste atenção, pastora Sônia. Claro e evidente que quando eu falar milhares aqui, lá na central também vai ser milhares dos milhares dos milhares. Eu quero dizer que vocês serão milhares. Eu posso ouvir um amém, glória a Deus? Amém, 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 amém. Eu estou falando com muita propriedade, porque um dia nós estávamos apenas com 50, no máximo 60. E hoje, para a glória de Jesus, querido, nós estamos com os milhares, né? Ainda não é os 10 milhares, mas é milhares, né? Para a glória de Deus, e até porque esse é o coração de Deus. A Bíblia diz que se nós pedirmos, nós o quê? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso aí já é um fato. Mas ele falou também, pede-me e eu te darei as nações. E querido, quando a gente fala em nação, a nossa mente ela não consegue, talvez, por ela ser limitada, a gente não consegue, né? Achar que, meu Deus, a Bíblia diz que nós vamos ganhar as nações. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido, se a Bíblia falou, é porque Deus falou e isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? Então é por isso que eu estou assim, com muita fé no meu coração, porque Deus ele é fiel, ele começou assim conosco. E de repente pensávamos que jamais isso iria acontecer, quando eu digo jamais, meu Deus do céu, mas como? Né? Francisco falando essas coisas, quem conhece o pastor Francisco aqui, levante a mão. É um pastor meio doido, mas é uma doideira santa, né? Um homem, claro, um homem de Deus. E, querido, eu estou me sentindo assim muito bem à vontade, crendo pelos olhos da fé, que vocês serão milhares e milhares para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, esse púlpito aqui, eu sou tão baixinha, de vez em quando eu vou ter que vir para cá, mas eu acho que está todo mundo aqui me vendo, né? Então, queridos, eu gostaria assim de compartilhar, vocês já sabem que nós somos, né, uma extensão da comunidade evangélica da Vila da Penha, né? Nós estamos lá em Manaus já há uns bons anos e com certeza é uma honra mesmo assim para mim estar aqui. Eu amo, né, Cabo Frio, amo vocês, vocês também estão em nossas orações. E eu gostaria de pedir também que vocês orassem pela nossa igreja em Manaus, que é a sua igreja, ok? E eu gostaria de compartilhar nessa noite uma palavra que Deus, né, já vinha falando no meu coração e que eu já compartilhei também essa palavra em alguns outros lugares. Mas o Espírito Santo me conduziu, né, a essa palavra nessa noite. Se você anota, você não é um acidente, mas um sonho de Deus. Eu quero que você fale para o seu irmão aí do seu lado. Você não é um acidente. Você é um sonho de Deus. Amém? Então, quando você declara isso, com certeza os céus estão, né, atentos, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você compreenda que você não é um acidente, você não está aqui nessa terra por um acaso, mas é um sonho de Deus que você e eu precisamos realizar no coração dele.
para que a gente entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós passamos anos e anos como cristãos, e muitas das vezes nós ainda não entendemos, mas como pastor, eu venho para a igreja todo domingo, mas para entender os propósitos de Deus não é vir para a igreja todo domingo. É você realmente realizar, além de vir à casa de Deus, você realizar os planos, os sonhos do coração dele. É por isso que nós temos entendido, nessa igreja aqui, claro, toda a nossa igreja, toda a nossa comunidade, ela trabalha em grupos familiares, em células. E nós sabemos que esses grupos não é apenas por uma comunhão, de estar junto com irmãos. Eu me reúno toda semana para ter só comunhão com meus irmãos e acabou, é como se fosse um grupinho fechado. Claro que não. Nós sabemos que o objetivo das células do grupo não é para ficar um grupinho fechado, mas com o objetivo de nós ganharmos almas para Jesus, ganharmos almas para Ele e cuidar bem dele, dessas pessoas, para que naquele momento daquele grupo, um dia ele vai multiplicar. Então, nós temos que entender que cada um de nós, Deus, Ele nos chamou para algo, para realizar o sonho dele em sua vida. Pastora, mas eu também tenho sonhos. Claro, a Bíblia diz que você pode fazer planos, não é problema nenhum. Mas a resposta vem de Deus. Então, quando eu estou paralelo ao coração de Deus, aos sonhos de Deus, e aquele sonho que está no meu coração, e Deus diz assim, está aprovado, filha, porque o que está no teu coração é o que está no meu. Eu estou aprovando. Então, com certeza, você entende o propósito, aquilo do porquê você está nessa terra. Nós estamos apenas, querido, 21 dias de um novo ano. E a gente entende que cada ano que passa, a gente faz uma reflexão. Isso acontece também lá na nossa igreja. Eu creio que em toda a igreja nós fazemos uma reflexão. Porque geralmente quando chega no final do ano, a gente começa a ficar pensando assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, eu não obedeci, eu não realmente honrei, eu não realmente fiz aquilo que o meu pastor, a minha liderança pediu, eu não fiz aquilo que o meu esposo mandou, enfim. Você começa a fazer uma reflexão e falar assim para Deus, Deus, mas no ano de 2016 eu vou fazer isso, eu declaro isso, eu quero isso. Não é assim que a gente faz, amém, queridos, amém? Não é uma reflexão em dizer para Deus, Senhor, num novo ano, eu vou mudar, um novo ano, Deus, eu não quero essa vestimenta velha mais para a minha vida, para a minha casa. E Deus, quando ouve essas orações, nossa, eu creio que Ele fica, amém, filha, amém, filho, é isso mesmo, eu tenho o melhor para você no ano de 2016. Então, eu gostaria que você abrisse rapidamente aqui nesse Salmo 139, que eu sei que você já conhece, que é um salmo muito lindo, que diz assim, começando do verso 1, 139, verso 1. Deus fala assim, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Vamos ler até o 5. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então, querido, quando você começa a ler esses versículos, até eu gostaria que você continuasse ainda nesse salmo, mas vá lá para o verso 14. Verso 14, o mesmo salmo. Ele diz assim, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Até o 17. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma dele. Seu nascimento não foi um erro, nem um infortúnio. Querido, olha o que o Senhor diz aqui no Salmo 139, no verso 14. Ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível, ele diz aqui, terrível, e tão maravilhoso. E querido, quando eu li apenas essa palavrinha, eu fiquei assim, imaginando. Quando Deus começou a olhar, a ver o ventre da sua mãe, e Ele começou já a planejar. Ele começou a formar você. A Bíblia diz que foi um modo terrível, assombroso. Eu acredito que no momento que Ele estava te formando, Ele disse assim, não, esse daqui vai nascer com um cabelinho loirinho, essa daqui vai nascer com cabelinho dourado, esse daqui vai nascer com cabelinho marrom, esse daqui vai nascer com cabelinho meio carapinha, esse aqui vai nascer com o nariz bem afiladinho, esse aqui vai nascer com o nariz batatinha, esse aqui vai nascer com o olho amarelo, azul, enfim. No momento que Ele começou a formar você, não foi por um acaso. Se você está aqui hoje, é porque Ele tem um plano, Ele tem um sonho a realizar na sua vida hoje, porque senão Ele já tinha te recolhido. Ele já tinha te recolhido. Então é por isso, queridos, preste bem atenção. É por isso que a cada manhã, quando eu abro os meus olhos, quando eu apenas abro os meus olhos, eu tenho que dar glória a Deus. Eu tenho que dar glória a Deus. Porque se Ele me deu a oportunidade de viver mais um dia, é porque Ele ainda quer realizar os planos, o sonho dEle na minha vida e na sua vida. E qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus é realmente que a gente venha ganhar muitas almas para Jesus e cuidar bem de cada uma delas. Esse é o sonho de Deus. Para que no tempo dele, no tempo da sua vinda, Ele realmente faça aquilo que apraz, aquilo que está no coração dele. Então, querido, nós temos que entender que se hoje você está aqui, é porque nós precisamos entender o propósito dele para a minha vida e para a sua vida. Então, a Bíblia diz que foi uma formação maravilhosa. Quando ele começou a nos formar, ele achou algo assombroso. Ele de repente, quando você começa a nascer lá do ventre da sua mãe, naquele primeiro tapinha que o médico dá, aquele primeiro choro. Querido, eu posso imaginar até o coração de Deus. É como se Ele dissesse, ei, mais um para revolucionar esse mundo. Mais um para revolucionar um bairro. Essa criança que vai nascer. E quando nascer, os olhos de Deus vão olhar mais um. Eu quero mais um para poder entender o que está no meu coração e fazer a minha vontade. Porque, querido, preste atenção. O mundo, ele está mal. A Bíblia diz que teríamos dias maus. E eu entendo que esses dias maus estão aí, Crise para lá, crise para cá. Você anda no mercado, crise para lá, crise para cá. Você anda no avião, crise para lá, crise para cá. Você está no médico, crise para lá. Mas, querido, por isso que eu gosto de uma frase muito tremenda. Vocês devem conhecer o pastor Walter de Oliveira, eu acho. Uma coisa que ele diz assim: eu não estou em crise, eu estou em Cristo.
Mas, pastora, eu estou num perrengue que só. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, eu estou assim. Pastor, a minha filha está desempregada. Pastora, eu estou com uma dificuldade até para me alimentar. Pastora, e aí, querido? Você vai olhar, você vai realmente viver a sua vida pela palavra de Deus ou pelo que o mundo fala? Então, querido, nós estamos num tempo de que Deus está provando a fé dos cristãos. É por isso que Deus me direcionou a falar da questão do sonho, do coração dele. Nós estamos num tempo que nós precisamos ouvir as batidas do coração de Deus e não ouvir o mundo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nós não devemos andar pelo que nós vemos, mas nós devemos andar pela fé. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós andarmos com os olhos em Cristo Jesus, porque senão você pode cair. Porque o mundo, ele está mal. Crise para um lado, crise para o outro. Eu lembro que um irmão chegou para a gente assim, pastor, ore por nós, porque a empresa está demitindo a rodo. Ele falou assim, mas você não será demitido. Ele estava assim preocupado, porque era uma leva, né? Era dezenas e centenas, né, de pessoas sendo demitidas na empresa. E eu entendo, querido, que naquele momento, é como se fosse, né, a história, né, a palavra de Deus diz que quando o anjo da morte, ele passava, né, pelos umbrais, ele via, quando ele via o sangue do cordeiro, ele vinha vindo. Então, quando ele vinha, ele fazia isso. E ele vinha. Quando ele via o sangue do cordeiro, ele pulava e fazia isso. Eu entendo que no momento da demissão a rodo, Deus olhou e disse assim, esse aqui não. Esse aqui, Satanás, você não vai tocar. Esse aqui é meu. Ele entende o meu propósito e ele não será demitido. Ele ainda vai estar aqui nessa empresa para cumprir o meu propósito, o meu sonho pelo qual eu coloquei ele nessa empresa. Querido, por que temer? Irmãos, por que temer? Foi nos momentos de crises, meu esposo sempre fala isso. E é tremendo. Alguns anos atrás, quando também presenciamos um momento de inflação muito forte que o nosso Brasil passou alguns anos atrás. Foi nesse momento de crise que nós fizemos grandes investimentos na igreja para a glória de Jesus Cristo. Foram no momento de crise. E, querido, preste atenção. Se você ama ao Senhor, não olhe para a crise. Olhe para o coração de Deus. Porque você não é um acidente. Você não está aqui por qualquer coisa. Mas vocês estão aqui para cumprir um sonho dele. Fale de novo para o teu irmão. Fala, querido. Você não é um acidente, não. Amém? Mais um sonho de Deus. Amém. Glória a Deus. Em Efésios, vamos lá rapidamente, abrir no livro de Efésios, capítulo 1, verso 11. Efésios, capítulo 1, verso 11, que diz o seguinte. Efésios 1, verso 11 e 12, que diz assim. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Verso 12.
com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. A Bíblia diz no verso 11 que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então esse verso 11 e 12, ele está dizendo para nós que eu e você, nós fomos escolhidos. Fale para o teu irmão aí do teu lado, você não é qualquer coisa. Querido, fale com fé, amém? Você não é qualquer coisa. Amém, isso, você não é qualquer coisa. Então preste bem atenção. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Não importa se seus pais foram bons ou ruins ou indiferentes, Deus sabia que a junção de duas pessoas geneticamente criaria você em especial, exatamente como tinha em mente. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava muito antes de ser concebido por seus pais. Você ficou concebido na mente de Deus. Você não está respirando por um acaso, sorte, destino ou consciência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Então, querido, quando a gente começa a entender isso, que eu estou vivo, que você está vivo, porque Deus quis criá-lo, para que a gente possa entender qual é o plano, qual é o propósito dele, o que está no coração dele. Quando eu começo a parar e a pensar sobre isso, eu entendo que realmente eu não sou mesmo qualquer coisa. Deus, ele tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Eu sei que aqui nós temos, dezenas de grupos, Eu acredito que tenha o quê? 40, isso? 50, 60? Nós temos aqui. Então, preste bem atenção. Então, eu sei que o propósito disso tudo, o propósito de se ter 50, 40, grupos, 30, não é apenas por ter. Mas nós entendemos que na medida que você abre a sua casa, é como o pastor Francisco falou hoje nessa manhã, quando você abre a sua casa para realizar um grupo, você está abrindo uma embaixada de Cristo na sua casa. E quando a gente começa a entender isso, querido, não tem como você querer segurar a sua casa para não realmente realizar um grupo familiar. E nós sabemos que quando abrimos a nossa casa para realizar um grupo familiar, nós estamos dizendo, Deus, eu quero a tua presença na minha casa. E querido, qual é o objetivo da presença de Deus na sua casa? Justamente para que nós possamos convidar outras pessoas para que conheçam Jesus, para que realmente dali da sua casa nós venhamos a multiplicar e ganhar muitas almas e ganhar o seu bairro, ganhar a sua cidade, ganhar o Brasil e ganhar as nações. Ou vocês acham que o pastor Ralph e a pastora Lisa foram para a Suíça para quê? Ah, não, apenas para ficar no bem bom lá, naquele friozinho, esquiar, Suíça. Não. O coração do pastor Ralph e da pastora Lígia, eles estão realizando um sonho de Deus. Vocês aqui estão desejosos de realizar um sonho de Deus. Porque você quer ganhar a sua rua, você quer ganhar o seu bairro, você quer ganhar a cidade, você quer ganhar o Brasil e você quer ganhar as nações. Eu costumo dizer que todos nós
todas as igrejas, ela tem um pedacinho de bolo, ela tem uma fatia de bolo. Ou seja, a presbiteriana tem o desejo de ganhar a cidade para Jesus. A batista, a comunidade, né, outras denominações. Mas nós não podemos ficar parados. Nós temos que entender qual é o sonho de Deus para a sua vida, para a minha vida, nesse novo ano de 2016. Lá na nossa igreja, lá em Manaus, nós estamos assim declarando que o ano de 2016 para nós é o ano da porção dobrada, né? Então, nós estamos, né, com mais de 1000 células. E o nosso desejo dessa porção dobrada é realmente atingir até o final do ano essas 2000 células. Talvez você pense assim, mas pastora, são muitas células? Sim, são muitas células. Mas Deus dá graça e sabedoria, e quando você se coloca diante dele, diz, Senhor, eu quero realizar os teus sonhos. Senhor, eu quero nesse ano de 2016 realizar os teus sonhos. E ele vai dizer assim para você, tá bom, filho, tá bom, filha. Então abra a sua boca, ganhe almas para mim, evangelize, cuide bem das minhas ovelhas. E uma vez que você fizer isso, você vai estar entendendo o que está dentro do meu coração. E querido, a melhor coisa que tem é quando você entende, quando você sente o pulsar do coração de Deus, que é almas, 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 almas. Filho, filhas, eu quero almas, almas, almas. Esse é o coração de Deus. E nós, como filhos de Deus, não podemos ficar com a nossa boca fechada. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos abrir a nossa boca. Interessante que quando eu saio com o Francisco, né, lá, né, de vez em quando, algum shopping, né, algum lugar assim, nós já tivemos muitas oportunidades. Deus nos dá muitas oportunidades. Eu lembro que teve momentos em shoppings, a gente entrava numa loja, daqui a pouco tinha lá uma mulher caindo endemoniada. Eu lembro que quando nós entrávamos numa outra loja, falávamos de Jesus, daqui a pouco aquela mulher começava a passar mal, entregava o coração a Jesus. Nós não podemos perder tempo, igreja. Nós não podemos perder tempo. E o pulsar do coração de Deus é esse, almas, amém? Então preste atenção, vamos lá para o Salmos 138. Salmos, capítulo 138. E Deus fala assim na sua palavra, verso 8. Ele diz assim, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Agora preste atenção nessa primeira frase quando o Senhor diz aqui. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Essa frase quer dizer o seguinte, que Ele cumprirá o seu propósito para comigo. E querido, quando Deus ele começa a afirmar isso na sua palavra, é porque Ele vai cumprir esse propósito na sua vida, na sua casa e na sua família. Querido, nós estamos num tempo que nós não podemos inverter os valores da palavra de Deus. Quando Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes nós invertemos isso. Primeiro, nós buscamos o que é nosso e depois nós queremos fazer o reino de Deus. E querido, quando você começa a inverter esses valores, você não tem vontade de evangelizar, você não tem vontade de realmente ser um líder de célula, você não tem vontade
de realmente fazer GES, enfim, quando nós invertemos esses valores, o que prevalece é a nossa vontade. E uma vez que a nossa vontade não está sendo, conciliada com a vontade de Deus, nós sofremos. É por isso que muitas das vezes nós encontramos um irmão ou uma irmã e começa, a gente fala, irmã, o que está acontecendo? Pastor, eu estou desanimada. Pastor, eu acho que eu vou largar a célula, eu acho que eu não vou fazer mais célula. Eu acho que esse negócio de discipulado, eu não quero esse negócio na minha vida. Isso, aquilo, outro. Querido, quando você encontra uma pessoa assim, é porque ela está invertendo os valores da palavra de Deus. É, pastor? Sim, é. Porque, querido, preste atenção. Uma coisa é eu, por um momento, ficar desanimado. Uma circunstância ocorreu, eu fiquei. Foi algo assim, rápido. Outra coisa é você permanecer sempre desanimado. Então, quando você começa, é a mesma coisa aquilo que eu digo. Uma coisa é você ficar triste. Outra coisa é você permanecer na tristeza. Ficar triste pode ser uma circunstância. Ocorreu, às vezes o filho morreu, a mãe morreu, o tio morreu, o papagaio morreu. Então, você por um momento se entristeceu, mas amanhã a alegria do Senhor vem sobre a sua vida. Outra coisa é você permanecer triste. Irmão, porque você está triste? Não sei, eu estou desempregado, negócio de vir para a igreja, eu não tenho nem dinheiro do ônibus, eu prefiro ficar em casa. E isso aí é dia após dia. E isso é perigoso. Porque quando você inverte esses valores, você sofre. Mas quando você não inverte esses valores, quando o Senhor diz que você deve buscar o seu reino, querido, tudo isso daí, casa, carro, faculdade, tudo isso vem a reboque, tudo isso vem atrás de você. Se você apenas olhar, você quer um novo ano em 2016? Eu sei que você quer um novo ano em 2016. Nós estamos apenas 21 dias do novo ano, ainda dá tempo de eu falar para Deus, eu não quero mais aquela vestimenta velha de 2015, eu não quero. Senhor, eu não quero as mesmas atitudes e comportamentos que eu tinha no ano de 2015. Ainda dá tempo, amém, queridos? Amém, irmãos? Ainda dá tempo. Nós estamos ainda no novo ano. O novo ano apenas não é porque rompeu, o dia 1º é um novo ano, sim, mas nós estamos ainda no novo ano, estamos apenas em janeiro, 21 dias, ainda dá tempo de eu chegar para Deus e dizer, Deus, retira, eu não quero essa vestimenta velha, eu não quero mais na minha vida no ano de 2016. E eu tenho certeza, queridos, que quando você declarar isso, querido, pode crer que você vai sentir a diferença quando você se posicionar, quando você tomar uma atitude e dizer, Deus, a partir de hoje não, eu rejeito isso, eu não quero isso. Deus vai lá, carimba, endossa e diz, amém, filho, porque é isso que eu quero. É isso que eu quero para a sua vida também. Amém? Então, Deus, Ele fala aqui no versículo 8, na primeira frase, que o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Ou seja, que Ele cumprirá o seu propósito para comigo. E quem quer isso, dê um glória a Deus bem forte. Amém, querido? Amém, porque eu também quero. Então, preste sua atenção. Qual é o sentido da vida? Existem pessoas que buscam o sentido para a sua vida em várias situações. Às vezes nas religiões, às vezes nos esportes. Uma coisa que meu marido fica assim agoniado, e eu também fico assim muito agoniada, quando você vê na televisão, jogo do Flamengo, ou Vasco, ou Coritiba, ou o que for, você começa a ver aquelas pessoas dando sangue, talvez até mesmo chorando sangue, por um time,
pessoas infartando, né, na arquibancada, porque foi lá para ver o time do coração. Para elas, o sentido da vida é esse. É a religião, são os esportes, os negócios. Não, pastor, você entra aqui, né, de repente, em um momento você está desempregado, ou de repente você quer que realmente os seus negócios, né, estejam, né, bombando, na forma de dizer, e aí você entra e diz assim, pastor, eu preciso realmente estar empregado, eu preciso de um emprego. Ou então, chega aquele empresário, pastor, os meus negócios estão horríveis, eu gostaria de oração. Deus vai lá, abre o portal, dá o emprego, abre o portal na empresa, daqui a pouco o seu líder, o seu pastor diz, querido, olha, você precisa estar na célula. Não posso, não quero, não dá. Ah, não, isso daí não tem como, eu acordo 5 da manhã, durmo meia-noite, não tem como esse negócio de célula na minha casa, esse negócio de discipular. Então, querido, isso é muito sério. No mundo, eles agem assim. Ah, esse negócio de vir para a igreja, eu tenho os meus negócios, não tem como eu ficar orando, ficar falando com Deus. E, querido, isso é muito sério. Imagine para um cristão que conhece o Senhor Jesus. De naquele momento de Deus te abençoar tanto, e na hora que o Senhor diz assim, filho, eu quero a sua casa. Eu quero a sua casa para eu estar ali, para eu realmente trazer bênçãos para a salvação. E muitas das vezes você não abre a sua casa. Qual é o sentido da vida? Lá fora, eu posso até dizer assim, incompreensível, porque não conhece Jesus. Mas quando isso parte para dentro do reino de Deus, realmente nós temos que ficar atentos. Qual é o sentido da vida lá fora? Eles têm o sentido da vida nos prazeres, nos estudos, no casamento. Muitas das vezes tem jovens saindo da igreja porque não achou um varão dentro da igreja, então ela fica com 20, 30, 40 anos, daqui a pouco, cadê a irmã que sentava naquele banco? Ah, foi embora. Porque não viu, né, um varão para ela. Eu conheço muito essas histórias. E aí vai embora, larga, não entende os sonhos de Deus, o propósito de Deus para a vida dela. Eu lembro que nós tínhamos uma irmã que ela dizia assim para mim, pastora, eu estou meio desanimada, entendeu? Eu já estou com 30 e poucos anos, eu não sei, eu realmente gostaria de casar, eu acho que aqui na igreja não tem. E a gente falando para ela, irmã, não faça isso, querida. Deus, ele é poderoso para enviar um homem de Deus aonde você estiver. Só que aí o que ela fez? Ela disse, foi embora da igreja. Hoje, porque isso foram alguns anos, hoje, ela tem criado os filhos sozinha. Porque ela foi lá fora, porque às vezes tem essa questão, né? Eu vou dar um pulinho lá fora, né? Foi o que aconteceu com ela. Eu vou dar um pulinho lá fora, que lá fora eu acho alguém. Aí tem aquela questão, que eu vou lá fora, acho um varão lá, né? Um homem, não. Eu vou lá fora, eu trago ele para a igreja, ele se converte, né? E fica tudo bem. Será que eu preciso sair da igreja, daquilo que Deus, né, quer realizar na sua vida, para eu arrumar um homem lá fora, alguém lá fora, para trazer para dentro, para se converter? Não há necessidade disso, queridos. Não há necessidade disso, queridos. Deus, ele sabe a hora certa e o momento certo dele trazer um varão e uma varoa para você. Não há necessidade disso. E hoje ela cria os filhos sozinha. Porque o tal varão, que ela disse que na igreja não tinha, mas lá fora tinha, não está mais com ela. Então, querido, nós temos que abrir os nossos olhos, porque Deus, ele quer realizar o sonho total dele, do coração dele, no seu coração, no meu coração. Quem quer isso, dê glória a Deus. Amém? O propósito de sua vida é maior que sua carreira, família, sonhos e ambições.
O propósito de sua vida está em Deus. Por isso você não irá descobrir o propósito da vida olhando para você mesmo, mas devemos olhar para Deus, Jesus Cristo. O diabo muitas vezes quer imprimir em sua mente que você nunca irá cumprir esse propósito, porque a intenção dele é roubar a sua esperança, matar os seus sonhos e destruir a sua alma. E nós sabemos que isso se encontra lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Então a intenção dele é isso, é roubar a sua esperança, matar os seus sonhos e destruir a sua alma. Mas a Bíblia diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E a Bíblia diz, quando ele diz que ele dará a vida em abundância, é porque ele dará a vida em abundância. Amém? Você pode pensar de novo assim, mas pastora, eu ainda não vejo essa abundância na minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu acredito mais, eu tenho fé mais na palavra de Deus do que naquilo que você diz. Porque Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele nos dá muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Mal você abre a sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. E querido, isso é profundo, isso é a palavra de Deus. E por que eu estou triste? E por que em meio a essa crise toda, eu vou abandonar o grupo familiar? E por que em meio a essa crise toda, eu não vou fazer a obra de Deus? Aquilo que o meu pastor tem falado, filho, abra sua casa para a arca de Deus. Filha, seja uma líder tremenda, poderosa. Filho, ganhe almas, evangelize no seu trabalho. Tem pessoas que têm vergonha de evangelizar no trabalho. Tem pessoas que passam anos e amigos não sabem que essa pessoa é cristã, é cristão. Querido, Jesus está voltando. É tempo de ganhar almas e cuidar bem de cada uma delas. Casa, faculdade, dinheiro, que não é pecado, o pecado é você amar ao dinheiro. Isso Deus dá, querido. Isso daí não é problema para Deus. Saúde, está doente, isso daí não é problema para Deus. Eu quero uma cura, isso não é problema para Deus. Mas cumpra o seu propósito. Na medida que você cumprir o seu propósito, na medida que você conhecer o coração dele, os sonhos, na medida que você disser, Deus, eu quero cumprir os teus sonhos nesse ano de 2016. Ele vai olhar para a sua casa e vai dizer assim, minha filha, você está precisando de uma casa? Eu vou te dar. Minha filha, você está precisando de um carro para fazer as visitas? Eu vou te dar. Minha filha, você está com câncer? Eu vou te curar. Meu filho, você está desempregado? Eu vou hoje, amanhã, querido. Nós tivemos uma experiência lá em Manaus, muito interessante. O Francisco, assim, para a glória de Deus, assim, ele tem uma unção, né? É algo que Deus dá, né? E eu lembro que ele falou assim, quem está desempregado aqui, levante a mão. E aí, várias pessoas estavam desempregadas. Então ele falou assim, tu tens fé? Eu tenho. Deus, ele é poderoso. A Bíblia diz que ele nos dá muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Então ele disse assim, amanhã, eu quero declarar em nome de Jesus que vocês ficarão empregados. Amém, glória a Deus, todo mundo bateu palma, gritou, amém, como nós fazemos aqui, é isso mesmo, para a glória de Deus. Mas talvez alguns não estavam acreditando, não estavam com fé para acreditar nisso. O que aconteceu?
Segunda-feira de manhã, bateu um empresário lá na igreja. Com certeza, ele já conhecia a nossa igreja, ou talvez Deus já preparou para alguém falar alguma coisa sobre a nossa igreja, né? E geralmente, eles sabem que se uma igreja se reúne, né, homens e mulheres, provavelmente ele pensou, bem, eu vou bater aqui, pode ser que nessa igreja, né, tenha alguém desempregado e eu vou empregar na minha empresa, principalmente sendo cristão. O que aconteceu? Esse empresário chegou lá na igreja e disse assim, pastor, eu estou abrindo uma empresa muito grande aqui e eu precisava de 30, eu preciso de 30 pessoas para trabalhar na minha empresa. Querido, aquilo ali foi um glória a Deus, subir pelas cadeiras, todo mundo, e foi aquela coisa e aquela alegria. Irmãos, Deus é poderoso. A Bíblia diz que Ele é poderoso até para mudar a natureza em nosso favor. Já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para pensar nisso? Querido, é muito forte, irmãos. E eu lembro, né, que todas, né, a maioria daquelas pessoas que levantaram a mão foram empregadas. Mas às vezes, né, a gente olha para o ímpio e vê o ímpio com um carrão, com uma casa, com uma empresa, né? Eu estou falando, claro, de forma em geral, né? E a gente olha e às vezes a gente pensa assim, mas meu Deus, eu tenho 10 anos que eu conheço Jesus e eu não tenho uma casa própria. Eu tenho 5 anos que conheço Jesus, eu não tenho um sapato que custa R$200, 300, como aquela tem. Que isso? Ei, irmãos, preste atenção. Você é filho do rei. Querido, fale aí para o teu irmão, você é filho do rei. Ei, irmãos, você é filho do rei. Então não tenha inveja, parece uma palavra forte, né? Inveja, né? Mas infelizmente ocorre isso. Ocorre até isso no meio de cristão. E Deus, Ele quer que você descubra esse propósito. Para que você realmente, nesse ano de 2016, tenha dias ainda mais que felizes. Né? Que eu sei que você tem dias felizes. Mas eu quero declarar mais que felizes ainda. Porque eu creio que esse ano de 2016, Deus ele vai fazer uma revolução. Preste só atenção. Eu não sei quando é que eu venho aqui de novo, viu, pastora Sônia? Mas eu vou ouvir o ruído lá em Manaus. O que Deus fez aqui nessa igreja. Porque não é a minha vontade, nem a vontade do pastor Ralph, nem a vontade da pastora Sônia, do pastor Márcio em primeiro lugar. Mas é a vontade dele. É a vontade dele. E a vontade dele é que você ganhe essa cidade para Jesus. E esse é o coração dele, esse é o sonho dele. Amém? Você descobre o seu propósito de vida através de um relacionamento com Deus. Dentro desse texto de Efésios 1:11, vamos descobrir a respeito do seu real propósito de vida aqui na terra. Primeiro, se você estiver anotando, você descobre o seu propósito de vida aqui na terra através de um relacionamento com Deus. Se você quer descobrir o sonho de Deus, se você quer descobrir o propósito de Deus, por que você está aqui sentadinho e vivo? Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Querido, não adianta. Se você quer dias melhores, em 2016, nós necessitamos de ter um relacionamento com Deus. Não adianta levar o seu grupo familiar, né, como eu digo lá em Manaus, né, de qualquer jeito, sem ter um relacionamento com Deus. Infelizmente, o tempo que nós vivemos, as coisas estão rápidas, tudo é rápido,
né? Até para comer, se você quiser comer rápido, é o fast food, você vai lá rapidinho, compra, né, algo, você está comendo, né? O mundo que nós vivemos, tudo parece que vai a 1000 por hora. Mas, querido, se você quer descobrir esse propósito, se você quer ouvir as batidas do coração de Deus para realizar o sonho dele, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você descobre o seu propósito de vida através de um relacionamento com Deus. Isso é o primeiro. Deus o aguardava aqui na terra. Muito antes de ser concebido por seus pais, Deus pensava em você e assim o escolheu. Queria que você anotasse, que não dá tempo de nós lermos. Depois em casa você medita Isaías 44, de 1 a 3. A intimidade com Deus nos torna pessoas confiantes no futuro, nos faz pessoas felizes, muito felizes. Então, querido, você precisa, no ano de 2016, dizer para Deus: Senhor, eu quero ter mais relacionamento contigo. Querido, preste atenção. Se você no ano de 2015 só orava 10 minutos, fala para Deus: Senhor, no ano de 2016, eu quero 15 minutos. Talvez você possa dizer assim: mas pastora, 15 minutos é muito pouco. Sim, se você olhar naturalmente é muito pouco. Mas se nesses 15 minutos você ouvir a voz de Deus e mudar algo na sua vida, é porque valeu os 15 minutos. Amém? Se você tem relacionamento com Deus, 10 minutos. Mas se nesses 10 minutos você ouviu a voz de Deus e houve uma mudança de atitude na sua vida, valeu os 10 minutos. Ué, pastora, então, essa questão de que a gente tem que orar muito, sim. Mas olha o que Deus faz, Ele é maravilhoso. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Quando você às vezes pensa, você começa, né, a orar. Porque, irmão, presta atenção, até para orar é uma dificuldade muito grande, há uma resistência muito grande. Porque o diabo sabe que quando você se posicionar em oração, o diabo sabe que quando você decide ter relacionamento com Deus, isso daí acaba com ele. Isso acaba com ele. Então é por isso que há muita resistência. Tem pessoas que enfrentam muita resistência, não conseguem orar, não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus. E isso é sério, queridos. No mundo em que nós estamos, nós precisamos, nós necessitamos de ter relacionamento com Deus. Se você tem 20 minutos, um relacionamento com Deus, e mudou algo na sua vida, é porque valeu os 20 minutos. Se você tem 1 hora de relacionamento com Deus e mudou o seu comportamento, valeu a 1 hora tendo esse relacionamento com Ele. E se você tem 2, tem 3, para a glória de Jesus, lá em Manaus, né, nós entramos num propósito, né, de começar a orar às 5 da manhã, todos os líderes, a liderança, começarmos às 5 da manhã, e terminarmos às 8 da manhã, alguns ficam até às 10 da manhã, e querido, Deus tem feito uma revolução. E se você quer entender esse propósito, primeiro é relacionamento com Deus. Deus quer sussurrar em nossos ouvidos o sonho dele para nós. O problema não é que Deus não nos fale, nós é que não o ouvimos. Então, às vezes, Deus quer falar, Deus ele quer ter relacionamento com você, mas você não consegue ouvi-lo. Não é porque Deus está longe, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não quer fazer a questão, nós é que não estamos parando para ouvir a voz dele. Está tudo muito rápido, eu preciso acordar cedo, eu preciso realmente estar às 6 horas, eu preciso estar às 8 horas da manhã no trabalho, eu não tenho tempo para ele.
Eu chego 11, meia-noite, eu não tenho tempo para Ele. E como é que você quer entender o que está no coração dele? Como que você quer dias melhores, se nós não paramos para ouvir, para ter esse relacionamento com Ele? Então, primeiro, se nós queremos entender, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Segundo, você descobre o seu propósito de vida através do amor de Deus. Você descobre o seu propósito de vida através do amor de Deus. Eu quero que você também anote aí Isaías 44, versículo 2, Salmos 139, versículo 15. Você descobre o seu propósito de vida através do amor de Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. Talvez você pode estar aqui nessa noite, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como foi a sua adolescência, eu não sei se a sua mãe ou o seu pai quis te abortar, você soube dessa história, mas eu quero dizer que se você está aqui, é porque você venceu e Ele, com certeza, Ele te ama. Senão você não estaria aqui nesse mundo. Terceiro, se você quer entender o propósito de Deus na sua vida, você descobre o terceiro e último. Você descobre o seu propósito de vida através do plano de Deus. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele planejou o melhor com todo cuidado antes de você nascer. Você escolheu sua carreira, seus passatempos, seus amigos, mas não pôde escolher o seu propósito. Talvez você tenha feito escolhas erradas e por isto algumas coisas deram errada em suas vidas. Então não foi a vontade de Deus. Talvez qual foi a escolha que você fez? Talvez você pode estar aqui nessa noite e dizer, mas pastora, eu tenho tantos anos de vida cristã, eu tenho tanto tempo, mas eu ainda não tenho experimentado aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas eu gostaria que você pensasse nessa noite, que você fizesse um retrocesso e dissesse para Deus, Senhor, talvez eu fiz algumas escolhas erradas no ano de 2015, talvez eu tomei algumas decisões erradas em 2015, talvez o meu discipulador falou algo para mim e eu não obedeci, eu tomei algumas decisões erradas, eu fiz algumas escolhas erradas, talvez o meu pastor falou algo do púlpito, Deus falou comigo, mas eu quis escolher esse caminho aqui e por causa disso, devido às minhas más escolhas, eu vou com certeza receber aquilo que eu escolhi. Quando estamos fora da vontade de Deus, escrevemos a nossa própria história. Mas quando estamos dentro da sua vontade, Ele escreve a nossa história. E quem deseja nessa noite que Deus realmente escreva a sua história, dê glória a Deus. E eu creio e eu quero declarar que nessa noite, Deus, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Talvez você passou o ano de 2015 escrevendo a sua própria história. Você mesmo agindo com o seu próprio braço forte. E a Bíblia diz que ai daquele que olha para o seu próprio braço e faz o que seu braço forte quer. E uma vez que você deixar Deus escrever a sua história, nesse ano de 2016, com certeza, você terá grandes surpresas, grandes alegrias. E eu creio que nesse tempo, você dirá para Deus, Deus, eu quero que o Senhor escreva a tua história nesse ano de 2016. E eu rejeito, nesse ano de 2016, eu mesmo fazer a minha própria história.
Por isso eu gostaria que você ficasse agora de pé, com esse mesmo coração, nesse mesmo propósito. Eu não quero que você fale com ninguém. Eu quero que você levante e que você feche seus olhos. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa voltar para Deus. Feche seus olhos, querido. Deus, Ele quer falar conosco nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que entrou esse ano de 2016 ainda muito preocupado. Feche seus olhos, querido. Agora é momento, querido, não é momento nem, agora é você e Deus, não precisa, se quiser tocar uma canção, toque. Mas, querido, não se mova por causa de canção, Deus já está aqui, amém? Feche seus olhos. Deus quer falar com você. Talvez você passou o ano de 2015 sem falar com Deus. Talvez você passou o ano de 2015 sem ter relacionamento. Você já pensou, você como casado, você casou com a sua esposa, mas você diz assim para ela: eu não quero ter relacionamento com você. Eu não quero nem ouvir a tua voz. Sai para lá. Eu não quero. Jamais você vai falar isso com a sua esposa. Porque você, quando casa, você quer ter relacionamento com ela. Talvez você entrou aqui nessa noite até mesmo amargurado. Talvez você entrou até aqui nessa noite falando assim: por que eu estou nessa igreja? O que eu vim fazer aqui? Essa pastora está falando aí de fé. Eu estou numa crise que só. Eu estou desempregado. Eu estou desempregada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você que está pensando agora, nesta hora. Eu quero dizer que Deus, Ele quer fazer a sua história. Melhore só um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus nessa noite, Ele quer fazer a sua história. Você no ano de 2015 ficou muito cansado. Você no ano de 2015 ficou muito cansada. Talvez você pensou até em desistir. Eu não quero mais viver essa vida cristã. Mas Deus está falando nessa noite que eu quero fazer a tua história. Feche seus olhos, fale com Deus. Deus, eu quero que o Senhor, nesse ano de 2016, faça a tua história na minha vida. Comece a falar isso para Ele. Eu vou te dar alguns segundinhos. Eu vou te dar alguns segundos. É tempo de voltar para Deus e deixar Ele, o Senhor, realizar seus sonhos em você. Se Deus não existisse, você seria um acidente. Mas Ele existe. Ele te criou, Ele te ama e cuida de você a cada dia. É por isso que nessa noite Ele quer escrever a sua história nesse ano de 2016.